Então, hoje, a nossa live, o assunto são as organizações supranacionais, organizações internacionais. Essa live vai complementar a aula que eu deixei para vocês, gravada lá no YouTube, tá bom? Lá no canal sobre Divisão Internacional do Trabalho. Então, a aula da Divisão Internacional do Trabalho e essa aula aqui das organizações internacionais, elas vão se complementar, tá bom? Se vocês conseguirem fazer a leitura, então, aí os exercícios vão ficar baba para vocês responderem. As questões, elas são abertas, né? As 3 questões são abertas e elas vão fazer vocês fazerem relações. E essas relações aí, como eu sempre falo, que são importantes, né? Vocês conseguindo relacionar uma coisa com a outra, vocês não respondem só aquela questão, vocês conseguem responder outras coisas também, tá bom? Então deem uma olhadinha depois nas leituras e lá na nossa aula assíncrona. Então beleza, vamos aqui para nossas organizações internacionais, tá pessoal? Vou falar mais uma vez que eu sempre falo e que às vezes acaba sendo mentira, que esses slides vão ser mais curtos. Vamos ver. Bom, primeira coisa, o que são essas organizações supranacionais ou organizações internacionais? São grupos formados por diferentes países. Aqui, ó, estados. Quando a gente bota estado em letra maiúscula, você já deve ter visto isso também em história, sociologia, são os países em si, tá bom? Os estados nacionais. Então, eles formam grupos com objetivos mais diversos. Pode ser objetivos exclusivamente políticos, podem ser exclusivamente econômicos, podem ser objetivos militares, pode ser uma mistura. Pode ser algum grupo que tenha um objetivo econômico e político junto e também que tenha objetivos militares, enfim. O que interessa aqui é tu pegar o Estado Nacional, o país, juntar mais de um ao redor de um grupo. Esse grupo tem um objetivo e regras próprias. Tá? A formação desses grupos acaba fazendo com que os países, os estados, eles sejam até um pouco enfraquecidos. Eles percam um pouco da autonomia. Isso é muito importante. Bota um asterisco aí para esse treco. Tá? Os estados, eles vêm perdendo cada vez mais a sua autonomia. O que é isso? Seu poder de decisão individual. Então, se lá, quando a gente viu a Primeira Guerra Mundial, os caras tinham aquele sentimento nacionalista absurdo, né, que chegou, inclusive, a causar a guerra, hoje em dia, esse sentimento nacionalista, por mais que ele exista por aí, quando a gente fala das eleições, existe em vários países do mundo, por mais que ele esteja por aí, ele é falado ao mesmo tempo que os estados perdem a sua autonomia de fazer as próprias regras. Por exemplo, para um Estado da União Europeia ingressar e fazer parte da União Europeia, ele tem que aceitar uma série de regras. Às vezes as regras vão contra o que o Estado pensava antes, mas se ele quer os benefícios do bloco, ele tem que abrir mão de algumas coisas. Então por isso que a gente fala, isso é bastante citado, tá pessoal? Por isso que vale o asterisco. A criação das organizações internacionais, supranacionais, elas acabam por diminuir um pouco a autonomia dos estados individuais, tá bom? Isso é uma característica que está sendo muito maior agora que a globalização está avançando. Porra, o terceiro ano é muito legal, porque no terceiro ano vocês conseguem começar a formar um pensamento geográfico interligado e usar as outras disciplinas. Então a gente viu globalização, a gente viu as guerras mundiais, agora a gente vê as organizações internacionais com os mesmos países que estavam causando as guerras há 100 anos atrás, então recentemente, agora eles se juntam e muitas vezes até tornam as fronteiras deles, que antes eram a questão da briga, muitas das fronteiras deles hoje ficam invisíveis para algumas coisas, deixam de existir para algumas coisas. Então você vê como as coisas evoluem e estão evoluindo muito rápido. Tem tudo a ver com a globalização, com a questão da comunicação, os transportes muito mais desenvolvidos. Essas individualidades dos estados, elas vão também se diluindo na globalização. Uma das coisas que representam essa diluição são as organizações internacionais, mas a gente pode falar também das empresas que são globais, multinacionais, transnacionais, enfim, esses nomes, pessoal, eles são muitas vezes representam a mesma coisa. São empresas que têm filiais em vários lugares do mundo, né? Então essas empresas também causam a diminuição da autonomia dos estados, muitas vezes, né? Você também tem ONGs, por exemplo, ou outras coisas
outros serviços, né, que são feitos por outras entidades e não o Estado. Serviços que antes o Estado fazia. Por exemplo, cuidar de meio ambiente, por exemplo, distribuição de alimentos, distribuição de renda. Às vezes uma ONG ou uma empresa faz isso no lugar do Estado. Então o Estado ele vai perdendo a sua hegemonia de poder em cima das coisas, e essa hegemonia vai se diluindo, certo? Agora a gente vai falar aqui especificamente das organizações supranacionais. Então, já vimos o que são, né? São grupos criados por diferentes países com vários objetivos diferentes, econômicos, políticos, militares, enfim, né? Sempre tem por trás o quê? Deliberar algum assunto de maneira coletiva. Então, facilitar a tramitação de algum assunto, que antes um país sozinho tinha dificuldade em fazer, mas ele agrupando com outros, esses assuntos passam a se tornar mais tangíveis, tá bom? Por exemplo, uma moeda única, que nem o euro, lá na União Europeia. Até poucos anos atrás, o euro não existia, cada país tinha o seu dinheiro. Com a União Europeia consolidada, mais forte, eles conseguiram fazer um dinheiro para todo mundo. Então, é um objetivo econômico que eles só conseguiram alcançar em grupo, tá bom? Então, esses blocos, essas organizações, eles têm como objetivo sempre um assunto mais coletivo, tá? Cada organização vai ter o seu tipo de objetivo, tudo bem? Elas podem ter tanto um caráter local, atuar ali só 1, 2 países, 3 países, pode ser uma organização pequena, pode ter um caráter regional, pega ali uma parte do continente, por exemplo, o nosso Mercosul, aqui onde o Brasil faz parte, junto com outros países da América do Sul, mas são poucos países, né? Pode ter um caráter mais global, como uma ONU, por exemplo, tá? Ou uma OTAN, a gente vai ver aqui. Então, dependendo do tamanho do grupo, ele pode ter uma abrangência maior ou menor, tá bom? Eu vou passar com vocês pelos principais grupos que tem por aí. Existem muito mais grupos do que eu vou falar aqui, inclusive lá na dica de leitura, o livro didático que eu deixei indicado lá, naquelas 4 coleções, é o que fala melhor desses grupos aí, tá? Eu olhei todos lá, vocês podem até olhar outros se vocês quiserem. Ali ele fala até de outros grupos menores, mas pelo menos ele cita, explica mais ou menos o que são, então vale a pena dar uma olhadinha lá. Bom, vamos começar aqui passando pela ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. É, sem dúvida, o mais famoso de todos. Tá? Não foi a primeira vez que os países se uniram em torno de uma organização para tentar unir os estados do planeta. Não foi a primeira vez. Lembra quando a gente viu as guerras mundiais? Depois da Primeira Guerra, eles tentaram fazer a tal da Liga das Nações. Só que aí estourou a Segunda Guerra, provou que essa Liga das Nações não prestou para nada, né? Então, quando acaba a Segunda Guerra, é criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Tá? Ela é criada no primeiro momento para tentar evitar um grande conflito armado que nem tinha acontecido antes, em Primeira e Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, a ONU é muito mais do que isso. Hoje em dia a ONU ela tem diversas ramificações que tratam da parte econômica, da parte social, da parte do meio ambiente, enfim, da parte de conflitos armados. A ONU trata de muitos assuntos. E a grande maioria dos países do mundo faz parte da ONU. São mais de 190 países fazendo parte da ONU. Você tem um ou outro ali que tem algum problema para entrar ou que é só observador. Tá? Já vou explicar para vocês por que isso acontece. Tudo bem? Então aqui embaixo eu destaquei algumas coisas que fazem parte da ONU e uma delas merece um destaque especial, tá bom? Que é o Conselho de Segurança. São os principais aqui órgãos da ONU. O Conselho de Segurança merece um destaque especial e aí vale um asterisco aí, porque ele, nesse conselho, os caras tratam sobre resoluções de conflitos armados, intervenções em alguns territórios no mundo, né, mandar as tropas da ONU para algum lugar, que nem o Brasil foi para o Haiti, em nome da ONU. Né? E esse Conselho de Segurança ele é muito importante, ele é muito citado, porque nele os países têm poder de veto. Tá? O que é o poder de veto? É se eu digo que não, é não. Não importa se a votação foi toda a favor. Tá? Esse Conselho de Segurança ele tem uma importância grande por esse motivo de veto e por ser formado por poucos países. Eles são formados pelos países ditos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então são Estados Unidos, Inglaterra, França,
China e, na época, a União Soviética. Então, só esses 5 aqui tinham poder de veto das ações das Nações Unidas. Hoje em dia a União Soviética não existe mais, a Rússia está no lugar. E agora vem minha primeira pergunta para vocês de desafio da sala do nosso módulo, né? Com o Conselho de Segurança formado dessa maneira, a ONU, até a década de 90, ela conseguia fazer muito pouca coisa em relação a conflitos armados ao redor do mundo. Muito pouca coisa. Porque sempre tinha um veto do Conselho de Segurança em relação a alguma ação que a ONU podia tomar. Alguém aí consegue pensar no porquê, até a década de 90, a ONU não tinha praticamente nenhuma ação em conflitos armados por causa de veto? Alguém consegue pensar num motivo para isso? Temos aqui coisas no chat. Augusto abriu o áudio. Vai falar, Augusto? Não. Talvez o poder do veto fosse para não parar a guerra. Questões econômicas. Uma empresa não está favorecendo isso. Embora as empresas não fossem tão poderosas na época, talvez isso não fosse bem para a economia dos países principais. Eles poderiam se irritar com isso. Aí eles poderiam usar o poder de veto deles para garantir que a guerra continuasse ou que alguma ação fosse tomada para que a desigualdade continuasse e eles permanecerem por cima. Algo assim? Tem um interesse. Eu consegui ouvir muito mal, viu, Augusto? Tava muito baixinho. Mas teve. Desculpa, eu sei que tô na rua. Ah, tudo bem. Tá na rua? Pô, cara, tá vendo? Tá. Parabéns. Tá na rua e tá vendo a live? Parabéns, né? Tem com certeza a ver com interesse. Eu não consegui entender direito, desculpa, cara. Mas eu vi que você falou alguma coisa assim a ver com o interesse dos países, né? Eu acho que o que você falou complementa com o que o pessoal botou no chat aqui. O Luiz falou da Guerra Fria, Yara falou da Guerra Fria, o Raul falou, a Rússia não é a favor de interferir contra o país parceiro dela. É isso aí. Durante a Guerra Fria, por isso que eu falei até a década de 90, que era para vocês fazerem o paralelo com a Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria, pessoal, como a União Soviética e Estados Unidos tinham poder de veto, e os dois tinham interesses contrários, um vetava a ação do outro, né? Então, Guerra do Vietnã, por que a ONU não foi interferir lá? Porque a União Soviética fazia parte também e vetava, ou os Estados Unidos faziam parte lá e vetavam. Guerra do Afeganistão, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão na década de 80, por que ninguém foi interferir lá? Porque se precisasse interferir, a União Soviética vetava. Tá? Então, quando a gente tinha duas superpotências e os seus aliados políticos e econômicos em volta, sempre os interesses eram contrários, então a ONU tinha um alcance muito limitado durante a Guerra Fria, na resolução de conflitos armados, principalmente. Tá? Porque sempre um conflito armado era de interesse de uma superpotência ou de outra. Agora, com o fim da Guerra Fria, o Conselho de Segurança tomou uma importância muito maior, e aí a gente vê na mídia, a gente vê isso fácil, na internet acha fácil, várias vezes que foram mandadas tropas da ONU para lugares diferentes do mundo. Aconteceu isso no Haiti, já aconteceu isso no continente africano, já aconteceu isso na própria Europa, quando a gente teve lá no fim da década de 90, 98, 99, a guerra lá do Kosovo, tá? Já aconteceu também na Ásia, com o Timor-Leste, a Ásia, Oceania, né? Então, depois que a União Soviética se dissolve, que a Guerra Fria acaba, o Conselho de Segurança ele começa a ter um papel mais principal do que ele tinha antes, na resolução dos conflitos armados. Tá bom? Então, você deixa de ter aquelas duas superpotências com opiniões super contrárias, e agora você tem um Conselho de Segurança, muitas vezes eles também vetam alguma coisa, mas a partir do fim da Guerra Fria a coisa conseguiu andar muito melhor. Bom, deixa eu ver aqui no chat. Eu vi que o Brasil tentou ser um membro permanente do Conselho de Segurança, mas o EUA foi o único que votou contra. Pessoal, verdade, isso que o Raul botou no chat é o seguinte. Como eu falei para vocês, a ONU foi formada após a Segunda Guerra Mundial, e o Conselho de Segurança com os vencedores da Segunda Guerra. Só que olha só, França e China, que fazem parte do Conselho de Segurança, não foram vencedores, na verdade. A França ela se destruiu inteira, né? Ela foi libertada ali
pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, né, pelo Reino Unido, e a China foi libertada também do Japão. Então, na verdade, eles querem uma reforma do Conselho de Segurança. Vários países falam por isso, né? Então, que Brasil poderia ter um assento fixo, com direito a veto, ou a Índia poderia ter, até o Japão também queria ter um veto, a Alemanha. Então essas novas potências agora, tanto mundiais quanto regionais, também querem um lugar ali, mas isso não é mudado. Tem coisa que não se muda, né? O pessoal pode falar que é bonzinho, na hora de mudar mesmo, não muda. O problema que está surgindo agora para o Conselho de Segurança é que a China ela ascendeu bastante nos últimos anos, né? Agora no século XXI a China tomou o posto de segunda economia do planeta. Antes estava lá embaixo. Ela subiu muito rápido. Vocês vão ver na aula lá de divisão do trabalho, que está gravada, que a China também agora é o primeiro país em patentes do mundo, né? Em produção intelectual, em requisições de produção intelectual, de propriedade intelectual. Então a China está tendo uma importância muito grande e está começando a ser antagônica aos Estados Unidos, do mesmo jeito que a União Soviética era. Isso pode levar também ao Conselho de Segurança a se tornar cada vez mais inútil do jeito que era na Guerra Fria. Ainda não está acontecendo, mas se a China, por exemplo, começar com algum tipo de conflito armado lá na Ásia, com certeza a ONU não vai conseguir fazer nada, porque a China vai vetar tudo que for votado lá dentro. Tudo bem? Então o Conselho de Segurança ele é muito importante, ele aparece bastante, porque é justamente o braço da ONU que vai interferir nos conflitos armados e vai mandar as forças de paz ao redor do planeta. Por isso que vai no asterisco aí, volta e meia o nomezinho dele aparece. Tá bom? Mas o Brasil sendo friend do ZEUA, como não seria bom para o próprio Estados Unidos ter o Brasil como membro permanente? Uma boa pergunta. Por que eles não aprovam outros membros permanentes, né? O Conselho de Segurança ele tem membros rotativos também, que não são permanentes. Tem esses 5 permanentes e tem outros que fazem parte do Conselho e cada 2 anos vai mudando. Só que esses caras que fazem parte, eles não têm direito a veto. Tá? O Brasil já foi um deles, já ocupou uma cadeira do Conselho de Segurança, uma cadeira temporária. Vários outros países já ocuparam também. Por que não interessa para os Estados Unidos ter o Brasil ali, mesmo o Brasil sendo friend, né, sendo amigo? O Brasil está passando por um período de amigo dos Estados Unidos agora, quando você tem Trump e Bolsonaro, né? Mas o Trump já foi, daqui a pouco vai o Bolsonaro. Como é que vai ficar? Então você botar um país ali só porque ele está sendo seu amigo hoje, amanhã não garante nada. E pode ser que você botando mais um ali, você acabe até atrapalhando os seus próprios interesses. Você sai da zona de conforto que está o Conselho de Segurança, que são poucas pessoas para decidir muita coisa, você começa a dividir isso mais e mais, cada vez fica mais difícil para os seus interesses pessoais do seu país serem alcançados, né? Então por isso que eles não apoiam que outros países entram, tudo bem? A China, por exemplo, a China não apoia que o Japão entre, porque China e Japão sempre tiveram uma rixa ali na Ásia. Então a China não quer que o Japão entre com poder de veto também, né? Outro exemplo, a China não quer que Taiwan faça parte da ONU. Porque lá na história da China, da Revolução Chinesa, quando teve a Revolução Chinesa, Taiwan, é uma ilha separada do continente, se autodeclarou a China independente, a China nacionalista e tal. Enfim, se separou da China, só que a China nunca aceitou isso. O que aconteceu então? A China não reconhece Taiwan como um país, só reconhece como uma província rebelde. Então a China nunca aprova que Taiwan entre na ONU. Tá? Então, assim, algumas rixas locais e regionais às vezes impedem que um país faça parte ou não. Tudo bem? Professor, você falou agora de Taiwan. Por que tá vendo não se desgruda desse estado de achar que é a China verdadeira? Por que ela não esquece logo isso e se torna um país totalmente solto? Porque tem mó treta sobre países que aceitam ou não a Taiwan como um país de verdade, mas ele está lá se desenvolvendo porque ele ainda continua com essa intriga. Isso. Legal. Quem faz mais essa intriga é a própria China e não Taiwan em si, né? A Taiwan está lá, como você falou, se desenvolvendo, várias coisas que a gente compra são made in Taiwan, né? É como se fosse faz parte daquele grupo dos tigres asiáticos ali, então os países que exportam bastante produto industrializado e tal.
Por que tem essa treta ainda? Porque a China, para a China, Taiwan faz parte da China. Então Taiwan só está onde está, só existe até lá, até hoje, quer dizer, porque os Estados Unidos apoiam Taiwan. Então é como se fosse um aliado dos Estados Unidos ali próximo da China. Do jeito que Cuba era para a União Soviética, próximo dos Estados Unidos, Taiwan é para os Estados Unidos hoje, próximo à China, né? Então Taiwan é muito apoiada pelos Estados Unidos. Por isso ela se mantém ali. Mas a China não reconhece ela como independente. A China só reconhece ela como um país, como um território rebelde, que uma hora vai voltar para a China. A China acredita nisso. Então tem países aliados dos Estados Unidos que reconhecem Taiwan, tem países aliados à China que não reconhecem Taiwan. Então fica nessa briga. Como Estados Unidos e China têm um poder muito grande dentro da ONU, a briga não se resolve. Porque um quer X, outro quer Y, e aí a briga fica nesse impasse. Por enquanto eterno, né? Vamos ver até quando. Tudo bem? Então não é porque Taiwan quer que está assim, é mais por vontade da China. Tá bom? Beleza, vamos continuar lá então. Então, ONU. Aqui tem alguns mapinhas e um gifzinho animado que mostra a espacialização da ONU e como ela se espalhou com o passar do tempo, né? Aqui no primeiro mapinha aqui a gente tem membros da ONU em azul, observadores em vermelho. Assim, porra, tá tudo azul? É, porque os vermelhos, os países observadores ou que não fazem parte, são muito pequenininhos, né? Tipo, Vaticano. Vaticano é tipo um quarteirão, né? Dentro de Roma, então não dá nem para ver no mapa. Então, Vaticano, o Estado da Palestina, essa república esse país aqui que é o Saara Ocidental, que até hoje também tem muita briga lá para saber se pertence ao Marrocos, se é independente, quem manda em quem. Então, esses locais que existe uma instabilidade política, militar muito grande, eles não fazem parte da ONU e ficam só de observadores, tá? Então, essa parte aqui, ó, do Kosovo, fica dentro da Europa, teve uma guerra pesada aí no final dos anos 90, dentro da própria Europa, então você vê só, recentemente, né, com a intervenção dos Estados Unidos e tudo ali, o Kosovo estava dentro de um lugar, dentro da antiga Iugoslávia, vocês lembram da Iugoslávia, lá da Segunda e Primeira Guerra Mundial, ela se dissolveu com o fim da Guerra Fria, mas as tretas internas continuaram, uma guerra no Kosovo estourou, se não me engano foi em 98, e por isso esse território é muito instável ainda politicamente e militarmente falando. Tá? Essa parte aqui da Abcásia, Ossétia do Sul, é uma parte ali que tem contato com países como Geórgia e Rússia, são áreas muito instáveis que volta e meia tem conflito armado ali também. No século XXI ainda a Rússia invadiu lá, quebrou o pau com a Geórgia ali, que é um paísinho pequenininho, coitado. Teve uma guerra ali também, a ONU não interveio, porque a Rússia tem poder de veto. Tá? Taiwan, tá aqui, né? A parte da China que eu comentei com vocês. O Chipre, que é um paizinho ali, uma ilhazinha ali no mar Mediterrâneo, né? Ele tem uma parte que é da Turquia e uma parte de influência grega. Olha só, Grécia e Turquia brigam por esse território aí desde as antiguidades, desde a época de Zeus, né? Eles brigam por esse negócio e até hoje a ilha é dividida em duas partes. Então a parte da Turquia ela não faz parte da ONU, tá bom? Essa parte do Saara Ocidental, que é para ser um país, mas até hoje o Marrocos briga para pegar para ele, então fica uma brigaiada lá. Marrocos é esse país que está logo em cima aqui, ó, que faz fronteira na parte nordeste aí do Saara Ocidental. Tá? Então você vê, a grande parte do mundo faz parte da ONU. Tá bom? Por isso que a ONU é uma organização de alcance global. Você vê vários braços da ONU em todos os lados do planeta. Sejam os braços sociais, que, por exemplo, a Unicef, né, a Unesco, tá, que tratam dos assuntos de saúde, relação com as crianças, tal, sejam os braços com as tropas da ONU indo para um ou outro local, deslocado ou por causa de guerras civis, ou porque aconteceu algum tipo de catástrofe lá natural. Tá bom? Para a gente aqui no Brasil, o mais interessante é o do Haiti. Até eu não tenho um slide do Haiti aqui, devia até ter botado um slide do Haiti aqui. O Haiti, paizinho muito pequenininho, dá nem para ver aqui no mapa direito, que fica aqui no Mar do Caribe, tá? A gente não consegue nem ver a ilhazinha do Haiti aqui, são várias ilhas, vários países pequenininhos. E o Haiti ele passou por uma guerra civil desgramada, pegando fogo lá. O Brasil representou a ONU no Haiti. Tá?
Depois teve um terremoto desgramado no Haiti lá em 2010, também destruiu o país inteiro. O Brasil voltou lá de novo com as tropas representando a ONU, tudo bem? Isso fez com que o Brasil tivesse uma grande visibilidade lá no Haiti e explica por que existem tantos haitianos no Brasil hoje em dia. Como o Brasil ficou vários anos lá no Haiti, fazendo trabalho pela ONU, muitos haitianos acabaram vindo para o Brasil, por influência mesmo dos trabalhos que o Brasil fez lá. Tá? Então muitos haitianos vêm para cá, então é bem comum a gente achar o pessoal do Haiti trabalhando aqui no Brasil, migrando para cá, tanto legalmente quanto ilegalmente, tá bom, pessoal? Então se cai alguma questão sobre migração, você vê aí, já ligando demografia, né, população, se cai alguma questão sobre migração, falando dos haitianos, pode crer que uma das grandes coisas que influenciaram os haitianos a vir para cá foram as missões que o Brasil participou em nome da ONU lá no Haiti, tanto na Guerra Civil quanto quando o terremoto aconteceu, tá bom? Maravilha! Aqui não mudou. Mudou. Não passou o slide? Passou ou não passou? Passou? Estamos no da OTAN? Não. Sim. Sim, tá no da OTAN. Sim, da OTAN. Pessoal, outra organização muito falada e muito famosa é a tal da OTAN, tá? Ou NATO em inglês, NATO, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização, ela surgiu com um objetivo puramente militar. É uma organização internacional, não é um bloco econômico, tá? É uma organização puramente militar. Ela surgiu lá na época da Guerra Fria. Ela reunia os aliados dos Estados Unidos. O contrário dela era o Pacto de Varsóvia. Reunia a União Soviética e os aliados da União Soviética. Mas o Pacto de Varsóvia não existe mais. A União Soviética não existe mais, o Pacto de Varsóvia também não. Quando acaba a Guerra Fria, muito se pensou na época que a OTAN também fosse acabar, porque afinal o objetivo dela era fazer frente ao Pacto de Varsóvia, né? Então defender os interesses militares dos Estados Unidos e dos aliados dele. Só que com o fim da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia desaparece e a OTAN não. Pelo contrário, a OTAN se fortalece. E agora a grande fala da OTAN é que ela vai defender o mundo livre, a democracia pelo mundo, né? Ela podia ir lá para os Estados Unidos defender a democracia lá, que o negócio parece que não está muito bom, né? Mas ela é uma aliança militar, exclusivamente militar, tá? Ela diz que, por exemplo, se algum país membro da OTAN for atacado, é como se todos os países da OTAN fossem atacados. Então, seria a OTAN toda que entraria na guerra do lado desse país que sofreu o ataque, tá? Apesar de ser totalmente militar, pessoal, ela tem um uso político muito grande. E aí é uma coisa que vale um asterisco, tá? O uso político da OTAN. Olha só o que eu quero dizer com isso. Deixa eu ver aqui no mapinha, ó, passar por esse mapinha aqui. Quando existia o Pacto de Varsóvia, a gente tinha aqui em azul escuro Estados Unidos, tá? Em azul claro os aliados dos Estados Unidos que faziam parte da OTAN. Então a gente tem aqui principalmente os países europeus da Europa Ocidental, né? E no Pacto de Varsóvia a gente tem a União Soviética e os aliados dela, que eram principalmente os países da Europa Oriental. Mas quando o Pacto de Varsóvia termina com o fim da Guerra Fria, a União Soviética ela se desfaz, né? Ela dá origem a vários países independentes. Um deles é a Rússia, que acaba sendo o principal país depois que a União Soviética se desfaz. A Rússia ela sai como o mais forte militarmente, o que tem mais destaque, né? Só que olha só o uso político da OTAN. Quando o Pacto de Varsóvia desaparece, quando a União Soviética desaparece, a Rússia tenta ainda manter a sua zona de influência, tanto na Europa Oriental quanto nos países que foram surgindo com o fim da União Soviética. Ela tenta manter a zona de influência ali. Mas a OTAN, muito esperta, ela vai pegando os países para ela. Tá? Então aqui, ó, essa partezinha aqui que está de vermelho, que era a antiga Alemanha Oriental, vira Alemanha Ocidental e vira para a OTAN. A Polônia, que está aqui, ó, que antes era do Pacto de Varsóvia, vai para a OTAN. Tá? Aqui que a gente tem a República Tcheca e a Eslováquia, vão para a OTAN. Aqui a gente tem a Hungria, vai para a OTAN. A Romênia vai para a OTAN. A Bulgária vai para a OTAN. Então, o que está acontecendo aqui?
Os países antes alinhados à União Soviética, quando a União Soviética se desfaz, eles eram influência da Rússia. Mas com o passar do tempo, eles foram se voltando mais para a Europa Ocidental, e uma das maneiras de você trazer eles para a Europa Ocidental foi justamente botando eles na OTAN. Porque imagina só, várias vezes você tem uma pressão militar, não é? Militar. Por exemplo, a Rússia fala, ó, cara, é o seguinte, se você virar amigo desse cara, não sei, de repente pode cair uma bomba aí, né? Sim, sem querer. Pode começar a ter um tipo de pressão, eu posso pegar um pedaço do seu território para mim, que nem aconteceu com a Ucrânia agora, 5 anos atrás, mais ou menos. A Rússia simplesmente pegou um pedaço da Ucrânia dizendo que era dela, porque na época da Guerra Fria a Rússia doou para a Ucrânia, a Guerra Fria acabou, então a Rússia foi lá e pegou de volta, e pegou do nada, né? Qual foi o resultado disso? A OTAN já falou que ia incluir a Ucrânia na OTAN também. Imagina, se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, a Rússia nunca ia ter feito essa questão do território. Então, para pressionar e isolar a Rússia politicamente, o que a OTAN fez? Começou a trazer todo mundo. Ah, você não está afim de ficar sobre a área de influência da Rússia? Legal. Mas você tem medo também que ela possa fazer alguma coisa? Então calma aí. Você vem para a nossa área de influência e aí eu te boto na OTAN. E aí se ela fizer alguma coisa com você, ela está fazendo com todo mundo, ela vai pensar 2 vezes antes disso acontecer. Tá? Então aí que é um uso político do bloco militar. Só que a Rússia não é burra, né, pessoal? Nenhum país é burro, né? A Rússia pediu para entrar na OTAN também. Ela falou, opa, eu também vou, né? Porque aí eu já estou dentro da OTAN mesmo, então se quebrar o pau é OTAN com OTAN, né? Vamos ver, né? Só que, claro, foi negado, né? A Rússia pediu para entrar na OTAN e ela é um membro só observador da OTAN. Ela não é um membro pleno, tá bom? Ela também tentou dar uma pontinha lá, certo? Então, OTAN, maior bloco militar existente hoje em dia, tá? Também tem um uso político aí, e ele vem cada vez mais aumentando com o passar do tempo, tá bom? Por mais que não exista um inimigo, como existia antigamente, entre aspas, né, ele vem aumentando cada vez mais. E aí é usado, por exemplo, no Oriente Médio, quando você tem essas guerras, por exemplo, quando teve a tal da guerra contra o terror, depois de 2001, né, chamada guerra contra o terror, que os Estados Unidos botaram tropas no Oriente Médio, vários outros países da OTAN acabaram botando também, tá? Guerra na Síria, Estados Unidos envolvido, Rússia envolvida e vários outros países da OTAN envolvidos também, tá bom? E vários outros conflitos armados que a OTAN acaba se envolvendo com vários dos seus membros, tá certo? Então, OTAN, um braço militar aí muito famoso, é o mais famoso de todos e o maior de todos no mundo atual, beleza? Maravilha. Aqui para mostrar, né, o que eu acabei de falar para vocês, a evolução política da OTAN. Como que a OTAN aumentou na Europa em 1990, como ela era logo que a Guerra Fria acabou, e em 2009, então praticamente 20 anos depois, né, como ela ficou, como foi cercando, pegando os países que antes eram do Pacto de Varsóvia ou que faziam parte da União Soviética e foi cercando a Rússia militarmente e também um tipo de pressão política, tá bom? Então, para exemplificar bem isso aqui para vocês, certo? Maravilha. FMI, pessoal, vamos falar do FMI, do Banco Mundial. São duas instituições que fazem parte da ONU, tá bom? Por mais que nunca é difícil a gente ver isso na mídia, sempre que falam de FMI, eles nunca atrelam o FMI à ONU, né? Parece que o FMI é uma coisa separada, mas não, ela faz parte da ONU, tá bom? É uma das agências especializadas das Nações Unidas, é o FMI, tá? Então ela foi concebida, em primeiro lugar, a ideia do FMI, né, é para ajudar crescimento econômico, promover aumento do emprego, facilitar comércio, tá? Esse é o objetivo da criação dele lá na década de 40. Por que a gente está falando dele aqui? Porque o FMI, na América Latina e no Brasil, aconteceu isso também, ficou muito famoso por dar empréstimos. E sempre foi uma coisa muito assim questionada e criticada, os empréstimos do FMI, porque ele não dá empréstimo, né? Ele concede o empréstimo,
Só que para você receber o empréstimo do FMI, você precisa seguir uma série de regras. E aí é o que eu disse para vocês, o Estado acaba perdendo um pouco da sua autonomia, porque eu preciso de dinheiro, legal, eu te empresto. Só que para você pegar o meu dinheiro, você tem que fazer isso. Então o FMI ele começa a botar o dedo dentro das políticas econômicas e às vezes até sociais dos países para onde ele empresta dinheiro. Tá? Ele emprestou dinheiro para o Brasil bastante. Hoje em dia o Brasil já não empresta mais dinheiro do FMI, mas a gente já teve dinheiro emprestado do FMI aqui em várias ocasiões. Tá bom? Década de 90, até início da década de 2000 a gente tinha dinheiro do FMI no Brasil. Tá certo? Ainda funciona emprestando dinheiro para vários países do mundo. Esse dinheiro vem da onde? Vem dos países desenvolvidos, principalmente. Tá? Os países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, que é o que mais bota dinheiro lá, eles botam dinheiro nesses organismos econômicos da ONU, eles botam dinheiro na ONU inteira, né? A ONU direciona para esses organismos econômicos e aí eles ganham nos juros. Então essa aqui é a maior crítica, né? Se você tem um órgão que ele é para facilitar o crescimento econômico sustentável, reduzir pobreza e tal, você empresta o dinheiro, mas sem pensando nos juros que você vai ganhar. Então essa é a crítica em cima do FMI. Mas é um braço da ONU, um braço econômico, que é muito falado por causa dos empréstimos que ele faz no mundo inteiro. Tá bom? A Argentina ama o FMI, sim, com certeza. É uma relação de amor e ódio. Né? A Argentina, acho que na América do Sul, atualmente, é o principal exemplo de relação com o FMI. Né? Então eles já pegaram bastante dinheiro emprestado com o FMI, aí falam que não vão pagar, aí sempre tem uma crise política em cima disso, né, dessa dívida da Argentina e da Argentina dizendo que ele vai dar o calote, não sei o que. Já deu calote, inclusive, outras vezes, né? Então eles ameaçam a não pagar os empréstimos e tudo com o FMI como pano de fundo. Tá bom, pessoal? Isso aí, bem lembrado aí pelo Augusto. Outro cara que também tem essa questão econômica é o BIRD. O BIRD é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Tá bom? Esse BIRD aí faz parte do Banco Mundial. Volta e meia a gente vê ele aqui. Se vocês começarem a reparar nesses outdoors que são colocados quando tem obras do governo, que cada vez que vai fazer uma obra do governo, você é obrigado por lei a botar aquele outdoor. Tá? E o governo não bota porque é bonito. É porque é obrigação por lei você botar o outdoor. No outdoor tem que ter várias informações. O que é que vai ser feito, o prazo da obra, o quanto custa aquela obra, de onde vem o dinheiro da obra. Claro que às vezes pode ser tudo mentira, mas tem que estar escrito lá. Tá? Por exemplo, no nosso outdoor do campus de Jundiaí, o terreno que a gente tem lá... Como é que é? Esqueci o local que tem o terreno do campus, né? Está sendo feito o cercamento do terreno. Então, a despeito de tudo que foi falado, o cercamento está sendo feito. E a placa está lá. Botaram a placa lá. Mandaram até a foto no grupo, acho que mês passado, retrasado, a foto da placa. E tem lá de onde vem o dinheiro, no nosso caso, do Ministério da Educação. Mas muitas vezes, e do Ministério da Educação e de emendas parlamentares, né? Mas muitas vezes, reparem nesses outdoors que está escrito lá que o dinheiro, o fomento é do Banco Mundial. Tá? Então o Banco Mundial ele é também um braço da ONU, que o objetivo principal é um pouco diferente do FMI. Tá? O FMI ele vai mais para essa questão dos empréstimos, para a área econômica, vai ditar regras para os países ganharem os empréstimos para melhorar a parte econômica. O Banco Mundial, o BIRD, ele vai na parte mais ambiental, mais saúde, mais educação, então ele vai na parte de financiar projetos. Tá? Então grandes projetos, por exemplo, de construção de hospitais, né? Projetos de reflorestamento, eles têm o apoio do Banco Mundial. Tá? Então quando o Banco Mundial aparece, ele está mais voltado para financiar esses tipos de obra e não para fazer empréstimo que nem o FMI faz, tá bom? Mas é um ator importante da ONU também, faz parte da ONU, é um ator importante porque financia projetos no mundo inteiro, principalmente nos países mais frágeis, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat, professor, desculpa a dúvida, mas essas organizações entram como terceiro setor. Pessoal, o que é o terceiro setor? Não confundir terceiro setor com setor terciário. Tá? O terceiro setor, até lá na leitura de vocês, tem uma parte que fala sobre terceiro setor e sobre as ONGs. Né? Quando a gente fala em terceiro setor, o primeiro setor é o Estado, né? O segundo setor
é o mercado e tal. E o terceiro setor são outros atores que vão atuar aí. A ONU e as outras organizações internacionais que existem por aí, elas podem entrar no terceiro setor, sim, podem entrar, poderia até incluir no terceiro setor. Mas o que vai representar mais o terceiro setor são algumas empresas sem fins lucrativos, né, teoricamente, ou algumas ONGs, ou as ONGs, né, no geral. Elas representam mais o terceiro setor, porque aí o terceiro setor ele faz papéis que deveriam ser do Estado e são eles que fazem, tá? Então, como por exemplo, sei lá, trabalhos ambientais, trabalhos sociais, enfim. Então são trabalhos que deveriam ser do primeiro setor, lá do Estado, são feitos por outros atores, né? Agora a ONU não, a ONU ela não faz o papel no lugar do Estado, entendeu? Ela vai financiar os projetos. Então ela pode financiar tanto projetos do próprio Estado, quanto financiar projetos de ONGs, tudo bem? Então o negócio do Banco Mundial, ele é o financiamento e não a ação em si, tá certo? Então não entra muito aí na parte do terceiro setor, mas faz parte, né? Não é o ator principal, mas ajuda a financiar, tá bom? Deixa eu ver, a grana do BIRD também vem dos países que financiam o FMI. Isso, toda a grana da ONU, tá, pessoal? Se vocês procurarem no Google, eu não botei aqui, eu não tinha pensado nisso, mas posso até, quando reformular os slides, botar isso. De onde vem o dinheiro da ONU? Né? Os países vão alimentando a ONU com dinheiro, tudo bem? Todo ano. Tanto é que se vocês lembrarem, agora com o negócio do coronavírus, o Trump falou que ia parar de dar dinheiro para a OMS. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, também é um braço da ONU. Né? O Trump falou que ia parar de financiar a OMS, porque a OMS era mentirosa, era não sei o que, não sei o que. Então o que é isso, parar de financiar? É parar de dar dinheiro para a organização. Tá? Então o dinheiro da ONU, todos os braços dela, vêm dos países que vão patrocinando. Tá bom? Vão botando dinheiro lá. O país que mais bota disparado é os Estados Unidos. Tá bom? Então sim, a grana do BIRD também vem dos mesmos países que financiam a ONU toda. FMI, OMS, UNICEF, Unesco, FAO, tudo isso é ONU, tudo isso o dinheiro vem do mesmo lugar. Tá bom? Nem vamos participar do campus pleno. Olha, nem sei se eu vou. Do jeito que o negócio vai, eu acho que eu morro, sou enterrado, sou decomposto, nasço de novo, e aí depois talvez eu, como aluno nascido de novo, possa participar, né? Mas também não sei. Então temos aqui o Banco Mundial e o FMI, que são dois atores econômicos muito importantes, internacionais, e a OCDE, pessoal, aqui a gente já sai da ONU, tá bom? A OCDE é muito falada agora também, principalmente agora com o Trump, que falou que ia botar o Brasil lá dentro, que ia indicar o Brasil para a OCDE, acabou indicando foi a Argentina, né? A OCDE é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um grupo, tá? Como se fosse um clube, tá? Um fórum formado por um pouco mais de 30 países, que aí eles se dedicam a criar alguns tipos de padrões, se dedicam a alguns temas econômicos e financeiros entre esses países. Tudo bem? Então, não são quem faz parte da OCDE, são países com economia desenvolvida. Aqui na América do Sul, só o Chile faz parte. Tá? Então, países que têm uma economia mais desenvolvida, mais estável, fazem parte da OCDE e eles têm alguma ajuda mútua entre eles mesmos e ajudam a financiar questões econômicas entre os próprios membros. Tá bom? O Brasil é um dos países que pleiteia faz tempo um assento dentro da OCDE. Só que o problema é que com a nossa instabilidade econômica dos últimos anos, aí, de 2016 para cá, a gente está perdendo aí poder para conseguir uma vaga dentro desse grupo. Tá bom? Tá aí o mapinha da OCDE. A OCDE, os países em azul, são os membros que fazem parte. Então aí tem Estados Unidos, Canadá na América do Norte, só o Chile aqui na América do Sul, né? Aí tem a Europa praticamente toda, Austrália, Nova Zelândia e Japão e Coreia do Sul, tá bom? Então é um organismo fechado, uma organização fechada que vai trabalhar para o desenvolvimento econômico dos próprios membros e às vezes fazer uma outra coisa do lado de fora, mas a maioria é para os próprios membros. Por que ela está aqui no slide?
porque ela é muito comentada, pessoal, ela aparece bastante. Tá? Como ela reúne os principais países do mundo em economia, menos a China, tá? Ela aparece bastante por aí. E aí, por reunir os principais atores econômicos, vários países querem entrar. Então o Brasil, por exemplo, tá? Tenta há bastante tempo, mas tem que ser indicado por um membro, então aquela coisa toda que politicagem por trás, tá bom? Então, se aparecer o CDE para vocês em alguma questão, pode crer que está falando de assuntos econômicos, principalmente entre os membros dela mesmo, que são os principais países, economicamente falando, do planeta, tá bom? Menos a China. O CDE é rapidinho porque a OMC, que vem agora, e o G20 e o G7, que são os últimos, agora aqui dos slides, eles estão ganhando uma importância muito maior até do que é o CDE. Tá? A OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, tá? Ela trata de trocas comerciais. Ela, inclusive, é um dos assuntos de uma das questões lá da tarefa. Tá? Qual que é a pira da OMC? A OMC deveria, em tese, fazer com que as trocas comerciais fossem mais justas, mais transparentes, né? Brigar contra os protecionismos que os países têm, aquelas barreiras que os países botam para importar produtos de outros lugares. Ela não consegue fazer isso totalmente bem, né? Porque afinal ela é um órgão internacional financiado pelos países e é claro que quem financia mais tem muito mais poder sobre ela, tudo bem? Os Estados Unidos principalmente, tá bom? Então, essa relação de transparência, ela esbarra no protecionismo. Isso que eu queria conversar com vocês aqui, que vale o asterisco. O que é o tal do protecionismo e quais problemas ele pode causar? Tá? Protecionismo é quando um país ele impõe algum tipo de barreira. Por exemplo, eu planto laranja no meu quintal. O Luiz também planta laranja no quintal dele. E nós vamos vender laranja lá para o Augusto, que está na rua lá, vai levar as laranjas para vender. Ele vai comprar de quem? Minha laranja ou laranja do Luiz, né? Então, de repente, eu sou mais amigo do Augusto e ele fala assim, não, laranja do Luiz, para entrar aqui no meu mercado, tem que pagar uma taxa de 15%. Então, o que ele está fazendo? Ele está protegendo a minha produção. Esse que é o tal do protecionismo, tá? Então, isso existe muito, pessoal, isso existe muito e impacta bastante o Brasil, principalmente nas exportações que a gente faz, né? De minérios, de produtos agrícolas. Então, por exemplo, os Estados Unidos produz laranja, produz milho, tal, né? O Brasil também. E aí você pensa, eu vou exportar para os Estados Unidos, né? Minha laranja, meu milho, eu vou exportar para lá. Afinal, aqui eu consigo produzir mais barato do que eles produzem lá, vou exportar. Só que aí os Estados Unidos fazem o quê? Criam uma barreira para a exportação. Você quer exportar seu milho para cá, sua soja para cá? Beleza. Então você tem que pagar uma taxa aí de, sei lá, quantos por cento. Por que eles fazem isso? Porque senão o produto do Brasil entraria lá e aí os agricultores locais sofreriam com a concorrência externa. Então eles querem proteger o mercado interno fazendo barreiras. Essas barreiras, na vista da OMC, elas não deveriam existir, mas elas existem. Tá? Então esse que é o grande conflito, pessoal. A OMC, criada para tornar o comércio mais transparente, mais justo, mas ela convive com várias barreiras alfandegárias. E aí eu botei até aqui para vocês, então aqui são o mapinha aqui dos países membros, né? Em verde os membros da OMC, em azul a União Europeia atua como se fosse um membro só, né? Aí tem vários países observadores e alguns que não são membros, mas a grande maioria é. E o destaque aqui, pessoal, deixa eu passar isso aqui, é isso aqui, ó. A guerra comercial entre Estados Unidos e China. Aqui tem alguns gráficos, né, uma linha do tempo sobre o que foi acontecendo lá desde 2018, passando por 2019, quando o negócio começou, né, começou a ficar ruim entre Estados Unidos e China. Então olha aqui a linha do tempo. Ó. Estados Unidos impõe taxas sobre importação de aço e alumínio. China adota tarifas de 3 bilhões de dólares em bens dos Estados Unidos. Então acontece dos dois lados, né? Então Trump anuncia tarifa de importação de 25% sobre 50 bilhões de produtos chineses. E assim vai. Trump anuncia nova tarifa de 10% sobre produtos chineses. China anuncia retaliação e coloca tarifa de 60 bilhões de produtos dos Estados Unidos. Então essas tarifas e essas barreiras que são os protecionismos. Eles são usados tanto para proteger
o mercado interno, quanto para fazer uma guerra comercial, uma disputa comercial, que nem Estados Unidos e China fizeram aí, e ainda fazem, na verdade, de 3 anos para cá. Bom, então aqui os exemplos, certo? Aqui, ó, comércio, agora estou aqui no gráfico do lado. Comércio entre Estados Unidos e China. O déficit comercial dos Estados Unidos com a China disparou a partir do ano de 1985. Então aqui na linhazinha azul e a linhazinha vermelha, a diferença das duas são o déficit. O que é o déficit? É o prejuízo da balança comercial entre Estados Unidos e China, porque os Estados Unidos importam muito mais do que exportam, né? Então eles ficam com uma balança comercial negativa em relação à China. E é isso aí que quando o Trump entrou, ele falou, não, calma aí, eu não posso deixar isso acontecer. Tenho que fazer a America Great Again, né? Vamos brigar com os chineses e vamos acabar com essa balança comercial aí, tá muito negativa pra gente. Aí começaram a ter essas séries de barreiras, tá? Lá na aula síncrona eu falo um pouquinho disso também. E tem uma explicação, pessoal, que é uma coisa que também merece um asterisco, que está lá. Por que é uma desvantagem grande para as empresas? E por que algumas empresas até foram contra o Trump nessa guerra comercial? Não só algumas empresas, alguns governos estrangeiros também foram contra isso, né? Por que será que algumas empresas são contra? É simplesmente porque é muito mais barato você produzir na China do que nos Estados Unidos, né? Então várias empresas, a Apple, por exemplo, tem uma fábrica de celular nos Estados Unidos, na China, uma aqui em Jundiaí, né? Que fabrica aqui, né? Monta aqui a Foxconn, né? Então você tem a produção lá na China, que é muito mais barata, e depois eles trazem para os Estados Unidos. Se fosse produzir tudo nos Estados Unidos, seria muito mais caro. Então é por isso que se faz na China e traz para os Estados Unidos. E as importações são muito grandes, porque afinal os Estados Unidos consomem bastante, né? Então, quando o Trump começou essa guerra comercial com a China, algumas empresas, inclusive, ficaram com o pé atrás, pensando assim, putz, essa guerra comercial vai mexer no nosso lucro, né? Então, algumas empresas ficaram com o pé atrás até com as ações que o Trump foi tomando, tá bom? Ele não ficou tão popular assim, né? Aí tem um exemplo dos 10 principais itens de importação dos Estados Unidos que enfrentam um aumento de tarifa. Então, olha lá. Equipamentos de telecomunicação que os Estados Unidos importam, placa de computador, unidade de processamento, móveis de metal, ó, tipo aquele armário da sala que vocês botam um livro, né? Peça de computador, móvel de madeira, conversor, revestimento de vinil, enfim, aquela meio emborrachado, cadeiras, peça de carro. Tudo isso aqui são importações que os Estados Unidos faz da China. Então, produtos feitos na China, os Estados Unidos importa, mas aí bota tarifa em cima de 10 a 25% para dificultar as importações. Beleza? O Brasil sofreu impacto com isso ou pode sofrer? Aí vale um asterisco que pode ser assunto de questão. O Brasil sofre impacto com essas tarifas do Trump? Com certeza, porque o Trump não bota tarifa só para a China, ele bota tarifa para vários países. Estou falando do Trump, pessoal, porque durante o governo dele essa guerra comercial aumentou bastante, mas isso existe na União Europeia, isso existe nos Estados Unidos faz tempo, inclusive o Brasil faz isso também, tá? Então, mas os últimos embates aí de China e Estados Unidos podem prejudicar o Brasil? Com certeza, com certeza. Até na época que estava tendo esses embates aí, um dos aumentos que os Estados Unidos fez foi botar uma taxa maior para os minérios de ferro, para o aço, para o alumínio, que o Brasil é grande exportador. Então é claro que o Brasil se prejudicou com isso. Na época até o governo do Bolsonaro, por ser friend do Trump, conseguiu ali uma diminuição nessa tarifa, mas a tarifa existe e continua existindo. Então isso aí pode prejudicar o Brasil porque ele é um grande exportador de commodities, né? Essas commodities são os bens primários, né? São esses bens extraídos da natureza. Então o Brasil, como um grande exportador, ele pode sim sofrer com essas tarifas altas. Afinal, a gente produz barato aqui, chega lá. Se eles têm uma tarifa alta, o nosso produto fica com um preço alto também, e aí acaba que a gente não consegue exportar do jeito que a gente queria.
tá bom? Isso, inclusive, é um dos grandes entraves para fazer o acordo entre Mercosul e União Europeia. A União Europeia tem um protecionismo muito alto em volta da produção agrícola interna dela. Só que o Mercosul exporta bastante coisa agrícola, né? Então, se fosse abrir o comércio entre os dois blocos, com certeza a parte agrícola europeia ia se prejudicar, e eles são super contra que esse comércio seja aberto e que essa barreira seja derrubada, mesmo que a OMC preze por mais transparência e justiça no comércio. Tá bom? Então, esses são os antagonismos da Organização Mundial do Comércio, que é assunto de questão, inclusive está lá na atividade para vocês fazerem. E aí, para a gente finalizar aqui, G20 e G7. G20 e G7, pessoal, são dois grupos. Eles não são blocos econômicos, tá? Eles são grupos que reúnem os principais países economicamente falando do mundo. Deixa eu só ligar meu computador na tomada. Pronto. São um grupo que reúne o G7, os 7 principais, e o G20, os 20 principais. Tá? Então o G20 reúne as 20 maiores economias do mundo, o G7 reúne as 7 economias mais industrializadas. Quando ele foi criado, eram as 7 maiores, mas hoje em dia os 7 do G7 já não são os 7 maiores mais, mas são os mais industrializados, são os que têm mais estabilidade econômica. Tá? Então reúne aí Itália, Alemanha, França, Estados Unidos, quem mais que está nesse grupo aí? Inglaterra, Alemanha, já falei? Não lembro. São 7. Canadá, né? Fechou 7, né? Com a Alemanha. Tá? Então esses são o G7. O G20 reúne vários outros países com o Brasil no meio. Tá bom? Eles fazem reuniões, esse G20 e esse G7. Tá? Essas reuniões têm sempre o intuito de discutir assuntos econômicos, assuntos de trabalho, assuntos de comércio. São reuniões que acontecem em várias partes do mundo diferentes. Sempre que elas acontecem, existe um monte de protesto envolvido junto. Né? Opa, é isso aí. Lá na dica de leitura, pessoal, tem um textinho falando sobre G20 e G7 curtinho, que é interessante dar uma lida. Ele fala desse histórico do G7 e do G20. Tá? O G7 foi formado há muito mais tempo, reunindo as principais economias, e depois reuniu até a Rússia durante um tempo também, hoje não mais. E o G20 foi formado depois, ele até chegou até chegar a sobrepor o G7, porque eles são todos os caras do G7, mais as outras economias para fechar um grupo de 20. E se reúnem para tratar esses temas mais neoliberais, mais econômicos, por isso que sempre que eles estão reunidos tem uma série de protestos em volta de cunho mais social, tá bom? Então G7 e G20, grupo das 7 economias mais industrializadas e grupo das 20 maiores economias do mundo, que aí entra o Brasil. Beleza? Aqui a gente já passou. Maravilha, pessoal. Era isso que eu ia apresentar para vocês então, tá? Tem a tarefa para vocês fazerem lá, qualquer dúvida vocês podem procurar no Moodle, ou podem me procurar aí no WhatsApp e a gente vai conversando, tá bom?